Olá! Hoje a gente vai explorar juntos um percurso que é muito familiar para a maioria das pessoas, a verdadeira jornada da saúde. Sabe, ela raramente é aquela linha reta que a gente imagina. A nossa conversa vai justamente mapear essa trajetória, com seus picos de otimismo e aqueles vales de dificuldade, para a gente entender como um novo modelo de cuidado pode ser o guia que nos acompanha em cada etapa dessa expedição. Quem nunca sentiu isso, não é verdade? Essa sensação é quase universal. É um momento de pura energia, de um otimismo que contagia, um momento em que a gente acredita que, olha, dessa vez o caminho vai ser claro e os resultados vão vir de forma simples. É uma força poderosa e, o mais importante, absolutamente natural. Os estudos que a gente analisa chamam essa fase de lua de mel. É interessante pensar nisso, né? É um período em que a confiança está lá no alto, talvez em 200%, mas a nossa competência, quer dizer, a habilidade real de executar o plano, ainda está bem no começo, quem sabe em 2%. É uma etapa movida totalmente pela emoção, e todo mundo passa por ela. Mas veja bem, esse otimismo todo não é uma ilusão sem propósito. Ele tem uma função biológica e psicológica que é fundamental. É o que chamam de combustível de ignição. É aquela energia necessária para a gente superar a inércia e dar o primeiro e talvez o mais difícil passo. Sem essa convicção inicial, muitos de nós nem sequer começaríamos a jornada. Agora, o ponto de atenção, e os materiais deixam isso muito claro, é quando a gente acredita que essa sensação inicial vai durar para sempre. A realidade é que essa calmaria toda serve para a gente acumular força para a tempestade que, inevitavelmente, faz parte de todo o processo de mudança real. E essa tempestade chega. E quando chega, é de forma abrupta. Ela muda completamente o cenário que a gente tinha pintado na nossa mente. A literatura dá um nome forte para essa fase, mas é um nome preciso e, de certa forma, até acolhedor na sua honestidade. O Vale do Desespero. É um termo que descreve com exatidão aquele momento em que a lua de mel acaba e a jornada real se revela de verdade. E o que acontece dentro desse vale? Bom, a complexidade do tratamento se mostra. Os resultados não vêm na velocidade que a gente esperava. E é aqui que aquela voz interna que todos nós conhecemos bem começa a dizer: isso não é para mim, eu não consigo, e o impulso de desistir ele se torna imenso. É uma experiência profundamente humana, e é muito importante a gente reconhecer isso. Mas aqui está a virada de chave mais importante de toda essa análise. Este vale não é um sinal de fracasso. Pelo contrário, ele é apresentado como o ponto mais crucial da jornada. A ideia é poderosa. É justamente nesse lugar de dificuldade que o verdadeiro progresso, a verdadeira transformação acontece, para quem encontra forças para persistir. E isso nos leva a uma nova perspectiva muito mais realista. O objetivo não é criar um plano perfeito para evitar o vale, porque, vamos ser sinceros, isso é impossível. O verdadeiro desafio é aprender a navegar por ele. A dificuldade não é um sinal de que o plano falhou, é um sinal de que o processo está de fato acontecendo. E como se navega para fora do vale? A resposta não é com um salto heróico, sabe? Mas sim com uma escalada gradual, construída passo a passo, com muita paciência e consistência. Os materiais mostram que a saída é construída sobre pequenas vitórias concretas. A primeira vez que se consegue seguir a dieta por 3 dias seguidos. A primeira semana inteira de exercícios finalizada. O primeiro exame que mostra uma melhora, por menor que pareça. Cada um desses marcos é um degrau. É um degrau na escada para sair do vale. O que acontece nessa escalada é uma transformação muito profunda na natureza da confiança. Ela deixa de ser aquele otimismo inicial, quase cego, e se torna uma confiança conquistada, baseada em competência real. É a diferença fundamental entre a sensação de "eu acho que consigo" e a certeza de "eu sei como fazer". Bom, até aqui a nossa conversa se concentrou bastante na jornada interna, mas parece um processo muito solitário, não é? A gente se pergunta onde entra o profissional de saúde nisso tudo. Qual é o papel dele quando estamos no meio do vale, para além de simplesmente entregar o mapa lá no início da jornada? É exatamente neste ponto que a análise apresenta um conceito fundamental, o do profissional 5.0. É uma visão de futuro para o cuidado em saúde que, segundo os especialistas, já deveria ser o nosso presente. Esse profissional se equilibra sobre 2 pilares que se complementam de um jeito perfeito. O primeiro é o high-tech, o uso inteligente da tecnologia, de dados, de sensores, para ter o diagnóstico mais preciso possível. O segundo, e igualmente essencial, é o high-touch, a inteligência emocional, a comunicação, a capacidade de construir uma verdadeira parceria de confiança.
Com essa combinação, a tecnologia fornece o quê? O dado, o padrão, a informação. Mas é o profissional que usa essa informação para investigar o porquê, o contexto de vida por trás daquele número. A máquina aponta o dado e o humano explora a história. A tecnologia aqui se torna uma ponte para uma conversa muito mais profunda e humana. O material usa uma metáfora que é perfeita para isso. A técnica sem a mentalidade, ou seja, o que sem o como e o porquê, é como um carro de Fórmula 1 sem piloto. Tem todo o potencial do mundo, mas não chega a lugar algum. Um pilar simplesmente não funciona sem o outro. E isso tudo nos leva à grande conclusão desta nossa exploração. Uma ideia que parece óbvia, mas que é profundamente transformadora quando a gente aplica ao nosso sistema de saúde. Saúde não é um estado passivo que alguém nos entrega como um remédio ou uma prescrição. Ela é, na verdade, uma jornada ativa, algo que a gente constrói dia após dia, com esforço, com consciência e, idealmente, em parceria. E a frase que amarra todo esse conceito é esta: ter o diagnóstico, o plano de tratamento, ou seja, ter um mapa, não é a mesma coisa que fazer a jornada. Nosso sistema de saúde atual é excelente em produzir mapas cada vez mais precisos, mas, na maioria das vezes, ele falha em nos entregar a bússola. Falha em nos ensinar a ler o terreno, a montar acampamento ou a lidar com uma chuva inesperada. Ele nos entrega o destino, mas não nos acompanha no caminho. Então, se a gente entende que a saúde é essa construção e que o mapa não é o caminho, a pergunta que fica não é sobre uma grande revolução, é sobre o ponto de partida, o nosso ponto de partida. Diante do que a gente conversou hoje, a pergunta se torna mais direta, mais pessoal. Qual é a próxima pequena oportunidade de melhoria? Qual é o primeiro passo, por menor que seja, que se pode dar na própria jornada, começando agora?